O Código da Vinci. Todos já devem ter ouvido falar sobre o livro, o filme ou sobre a polêmica em torno do Código da Vinci do escritor americano Dan Brown. Um enredo polêmico centralizado em supostos segredos sobre Jesus e Maria Madalena, que incendiou discussões por todo o planeta e indignou os mais de 2 bilhões de cristãos em todo o mundo. Um livro que, segundo a revista Veja, ficou 106 semanas na sua lista de livros mais vendidos e 162 semanas na lista dos best-sellers do New York Times e já vendeu mais de 60 milhões de exemplares no mundo todo. O livro foi traduzido para 44 línguas. E o filme já teve sua estreia, prometendo ser um sucesso universal. E a polêmica se dá justamente porque nas primeiras páginas do best-seller, O Código da Vinci, Dan Brown coloca como fatos as informações sobre uma sociedade secreta chamada o Priorado de Sião, sobre uma conservadora organização chamada Opus Dei, e acrescenta que todas as descrições de obras de arte, arquitetura, documentos e rituais secretos neste livro correspondem rigorosamente à realidade. Teria realmente alguma verdade neste tema que atraiu tantas pessoas? Qual será a verdadeira história de Jesus e Maria Madalena? Hoje nós estamos aqui em um programa muito importante, que é a refutação do Código da Vinci. Para você ter uma ideia da importância da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, enquanto o livro de Dan Brown, O Código da Vinci, vendeu 60 milhões de cópias, a Bíblia Sagrada, ela vende uma média de 150 milhões de cópias todos os anos. Mas o ano passado foram vendidas 192 milhões de cópias da Bíblia Sagrada. A cada minuto são vendidas 50 Bíblias. Dá uma média de 72 mil Bíblias todos os dias. Assim você vê a diferença, a grande diferença entre a Bíblia Sagrada e o livro de Dan Brown. Para quem ainda não está familiarizado com a história, o enredo da trama está baseado na hipótese de que Leonardo da Vinci teria feito parte de uma sociedade secreta que guardava um segredo milenar sobre Jesus e Maria Madalena, e que da Vinci teria deixado este segredo revelado em códigos secretos nas suas pinturas. Teria realmente algum código nas obras de Da Vinci?
Que segredos pode guardar La Gioconda, a Mona Lisa? Será que há realmente algo escondido em A Última Ceia? E o que há de misterioso em A Virgem das Rochas, que no livro e no filme é chamada de Madonna das Rochas? O Código da Vinci. A história. A história gira em torno de uma seita que seria de origem medieval, denominada Priorado de Sião, da qual fariam parte, entre os supostos grão-mestres, uma série de figuras históricas importantes como Victor Hugo, Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton, entre outras personalidades. Esta seita seria responsável por guardar por séculos o Santo Graal, que segundo a lenda seria o cálice utilizado por Jesus na última ceia. E seria o Graal o grande segredo da suposta verdadeira história de Jesus, que teria se casado com Maria Madalena, que grávida teria por ocasião da crucificação fugido para a Gália, atual França, com medo da perseguição dos apóstolos que não gostavam dela. Lá teria nascido Sara, a filha do casal. Seus descendentes, anos depois, formariam a linhagem real francesa, os Merovingios, e estariam vivendo na Europa até os dias atuais. E Leonardo da Vinci teria deixado esses segredos revelados em códigos nas suas obras. Estamos destacando dois opostos e seus objetivos: o Código da Vinci e a divindade do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. No Código da Vinci, o objetivo de Dan Brown é desvendar o mistério milenar criado por ele mesmo. Também rebaixar Jesus, dizendo que ele não é Deus, e com isso tirar a única esperança de salvação eterna do ser humano. Para obscurecer a mente dos seus leitores, ele usa dados históricos falsos. O Priorado de Sião. Dan Brown anuncia como fatos a existência de uma seita medieval, sendo uma sociedade secreta chamada de o Priorado de Sião, que teria sido formada para guardar o segredo sobre a descendência de Jesus e Maria Madalena, e teria tido como seu grão-mestre Leonardo da Vinci, Victor Hugo, entre outras figuras importantes da história. Quando descobertos estes pergaminhos, ficaram conhecidos como dossiês secretos. Neles constavam também a árvore genealógica, bem como toda a história da linhagem real, iniciada por Maria Madalena, da qual Pierre Plantard seria descendente. A verdade. Como vocês poderão ver, o Priorado de Sião não é uma seita medieval e foi criada no século XX, há apenas 50 anos, com registros e estatutos datados de 7 de maio de 1956. A organização consistia de 4 membros, sendo um deles Pierre Plantard, que com sua mente doentia queria ser reconhecido como um merovingio, ou seja, descendente da família real francesa e de Jesus Cristo. E segundo documentários do site Chamada da Meia-Noite e canal BBC de Londres, na década de 70, o próprio Pierre Plantard forjou alguns pergaminhos falsos que comprovariam a existência da seita medieval e plantou-os na Biblioteca Nacional de Paris. Segundo o New York Times, Plantard era um salafrário inveterado,
porque ele, que já tinha ficha policial por fraude e associação com grupos antissemitas em 1992, confessou mais esta fraude à justiça da França. Então tudo não passou de uma grande farsa aumentada por Dan Brown. Os Cavaleiros Templários. No Código da Vinci, os Cavaleiros Templários foram à Terra Santa com a intenção secreta de recuperar o Santo Graal e documentos secretos sobre a genealogia de Jesus, escondidos sobre o Templo de Jerusalém. Outros sugerem que eles guardavam o Santo Sudário, a Arca da Aliança e os ossos da Virgem Maria. A verdade. Entre o final do século XI e o início do século XII, quando Jerusalém era disputada por cristãos e muçulmanos, um grupo com 9 nobres cavaleiros partiu para a Cidade Santa com o objetivo de guardar os lugares santos, manter a segurança e proteger os peregrinos cristãos que visitavam seus locais sagrados. Homens de grande fé, também eram militares corajosos e aceitaram matar ou morrer em batalhas. A Ordem dos Cavaleiros do Templo do Rei Salomão, que ficou conhecida como Cavaleiros Templários, porque se abrigavam próximo ao antigo Templo de Salomão, foi fundada entre 1095 a 1118. Não se sabe ao certo. Alguns documentos dizem que foi durante a Primeira Cruzada e outros que foi ao fim da Primeira Cruzada. Mas permaneceram lá por quase 200 anos. Em 1291, quando a Terra Santa foi tomada pelos muçulmanos, eles retornaram à Europa. A Ordem dos Cavaleiros Templários, então, havia crescido e acumulava muitas terras, tesouros e palácios, por causa das doações de peregrinos e cavaleiros que nela ingressavam. Passaram a guardar e emprestar dinheiro, também investiram no comércio e coletavam impostos para vários reinos, o que lhes garantiu riqueza e influência, e chegaram a ser os maiores banqueiros do Ocidente no seu tempo. O auge do poder dos guerreiros, o período das 4 primeiras cruzadas, coincide com a evolução na França e na Alemanha de uma sólida produção literária que reflete o espírito da ordem. A vasta riqueza da ordem, somada com um exército altamente capacitado, formado por monges, guerreiros e obedientes, e o grande poder dos cavaleiros templários, acabou se tornando uma ameaça às monarquias europeias. Então, motivados pela arrogância e pela cobiça nas riquezas e nos segredos que eles detinham, Felipe o Belo, rei da França, com o consentimento do papado, ordenou a destruição dos templários. Então a Ordem dos Cavaleiros Templários foi dissolvida, seus membros excomungados, e em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em Paris, seus líderes foram executados em uma fogueira, seus tesouros foram roubados e seus segredos perdidos para sempre. Leonardo da Vinci. O nome Leonardo da Vinci, que hoje está sendo discutido por causa das suas obras, foi um gênio, brilhante em praticamente todas as atividades que exerceu. Ele foi pintor, cientista, inventor, matemático, arquiteto, conselheiro militar, cartógrafo, escultor, músico, astrônomo, escritor, engenheiro e outros tantos talentos de sua vasta lista de habilidades profissionais. Chamado o Homem da Renascença, viveu nos séculos XV e XVI, de 1452 a 1519.
filho ilegítimo de Caterina e de Sir Piero, nascido na pequena província de Vinti. Daí a origem do nome. Da Vinci tinha algumas particularidades curiosas. Ele escrevia de trás para frente. Dizem os historiadores que era provavelmente por causa da tinta fresca, e ele, para não manchar seus manuscritos, arrumou esta solução. Para ler seus manuscritos, tinha que colocar de frente para um espelho. Ele gostava de incluir sua própria imagem em suas pinturas. Seu legado inclui projetos de helicópteros, telescópios, paraquedas e tanques de guerra, que apenas séculos depois puderam ser concretizados. Ele realmente gostava de colocar algumas mensagens subliminares em suas obras, como você verá a seguir. Mas vamos falar de suas impressionantes obras de arte que estão envolvidas no livro e no filme O Código da Vinci. No início da história, a primeira pista deixada pelo curador do Museu do Louvre foi um dos mais famosos desenhos de Da Vinci, o Homem Vitruviano. No livro, o homem que é assassinado logo no início da trama é encontrado na mesma posição do Homem Vitruviano para deixar pistas sobre as obras de Da Vinci. Mas, na verdade, quando Da Vinci fez o desenho, a ideia foi bem diferente da mensagem que o personagem do livro quis passar. O desenho, na realidade, foi concebido por causa de uma fascinação de Leonardo da Vinci, a proporção. O livro e o filme propiciam aos cristãos por toda parte uma oportunidade de mostrar o contraste entre a eterna palavra de Deus e a superficialidade de um conto imaginário. Mona Lisa. Segundo Dan Brown, em O Código da Vinci, o famoso quadro La Gioconda, mais conhecido como Mona Lisa, tem uma mensagem oculta que seria a harmonia entre o masculino e o feminino, sugerindo que ao pintar o quadro, Da Vinci queria elevar o caráter sagrado das mulheres, Maria Madalena, igualando-se ao elemento masculino, Jesus. O segredo do quadro estaria no nome, Mona Lisa, que seria um anagrama feito com o nome de divindades egípcias. Amon, masculino. Daí sairia Mona e Isis, feminino, Lisa, sua grafia antiga. E que também a Mona Lisa seria um autorretrato de um Da Vinci, jovem e vestido de mulher, para dar a indicação do feminino. E também ele teria pintado a linha do horizonte mais baixa do lado esquerdo do quadro, o lado feminino, fazendo com que a modelo pareça maior quando vista deste ângulo. A verdade. O nome não é um anagrama. E a figura não é um autorretrato, porque o nome Mona Lisa vem de uma adaptação do título Madonna e do nome da modelo Lisa. Pouco se sabe sobre ela, a não ser que era casada com um rico comerciante de sedas, chamado Francesco de Bartolomeu de Zanobi del Gioconda. Por isto o quadro é também chamado de La Gioconda. E referente à linha do horizonte do quadro, é só verificar que as pinturas de Da Vinci geralmente têm fundos fantásticos,
com rochedos e rios sinuosos, sugerindo que as figuras não pertencem a este mundo. Neste caso, ele deu à Mona Lisa o mesmo pano de fundo. E para quem quiser confirmar, o quadro com o sorriso mais famoso do mundo está na França, protegido por um vidro à prova de balas no Museu do Louvre, em Paris. O gnosticismo ele cria num Deus superior, ele cria também em deuses inferiores, chamados de eons. E um desses eons era uma deusa chamada Sofia. Eles afirmam que essa deusa chamada Sofia deu à luz a um deus chamado Demiurgo, e que esse deus é que foi o criador do mundo, tá certo? E que um desses eons também foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele saiu das trevas para trazer a luz para as pessoas. E eles dizem que Jesus ele não tinha corpo, era um ser simplesmente espiritual, que ele não se tornou carne. E mesmo no tempo do apóstolo João já havia o embrião do gnosticismo, porque João ele reprova de forma muito dura e veemente essa questão gnóstica dos espíritos que diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus veio apenas em espírito. Falando sobre a divindade de Cristo, lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, nos diz que Jesus veio ao mundo como ser humano. Ele veio para nos resgatar de nossos pecados. Lá em João nos diz: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Que maravilha! O Senhor Jesus veio a esta terra para morrer, por mim e por você. A Virgem das Rochas. No Código da Vinci, Sofia encontra uma pista, uma chave deixada pelo seu avô na moldura do quadro A Virgem das Rochas, que na trama é chamada de Madonna das Rochas, e Langdon se orgulha de decifrar o significado da inclusão da obra entre os códigos a serem quebrados naquela noite. A tela tem duas versões, e a primeira versão, que está no Museu do Louvre e que foi recusada pelos monges da Igreja de São Francisco Grande, em Milão, teria detalhes heréticos, porque numa terrível inversão de papéis, é o menino João Batista que abençoa Jesus, e Maria faz um gesto ameaçador, como se segurasse uma cabeça invisível, enquanto o anjo Uriel faz o gesto de cortar a cabeça, com o dedo no pescoço do personagem invisível. A verdade. Conforme foi dito anteriormente, Da Vinci sabia expressar em suas pinturas algumas coisas que queria dizer. No caso da Virgem das Rochas, não há nenhum segredo guardado no primeiro quadro, onde o anjo Uriel faz um gesto de cortar um pescoço. Da Vinci quis apenas fazer uma alusão à decapitação de João Batista. Os especialistas não acreditam que João esteja abençoando um Jesus submisso. Acreditam que os dois meninos estejam com seus guardiões trocados. Jesus com o anjo Uriel e João Batista com Maria, mãe de Jesus. É verdade que os monges pediram que Da Vinci refizesse o quadro, mas não por questões heréticas. Segundo os experts na arte renascentista, provavelmente foi por questões econômicas, porque ao não concordar com o preço inicial estipulado por Da Vinci, o mesmo por sua vez vendeu a obra a uma outra pessoa, e provavelmente por isso, a segunda versão, que está exposta na Galeria Nacional em Londres e que havia sido feita para os monges, seja mais simples.
reconhecimento, que é o mais importante reconhecimento que se pode ter de uma pessoa. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, nos diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí está Deus reconhecendo o Senhor Jesus como seu filho amado. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: E, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Sim, meus queridos, Jesus, a pedra eleita e preciosa para o Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você observasse com bastante atenção essa pintura de Da Vinci, A Última Ceia de Cristo. Essa pintura está na igreja de Santa Maria de La Grazie, na cidade de Milão. Nessa pintura, Jesus está ao centro, os discípulos estão do seu lado direito e do seu lado esquerdo, e eles estão discutindo quem seria o traidor. Essa foi a intenção de Da Vinci ao fazer essa pintura. Mas nesse momento, nós vamos desmascarar toda a falácia e toda a mentira do Código Da Vinci dentro da filosofia de Dan Brown. A Última Ceia. Chamada por muitos de a Santa Ceia, esta pintura que retrata o momento em que Jesus anuncia que seria traído por um dos seus discípulos, é o centro da polêmica e suposta grande revelação do Código Da Vinci. O afresco foi feito em Milão, no refeitório da Igreja Santa Maria delle Grazie, em 1498. Teria realmente alguma mensagem escondida nesta obra? Mas vamos direto às teses de Dan Brown e às verdades sobre a Última Ceia. Apóstolo João ou Maria Madalena? Segundo o Código Da Vinci, Dan Brown sugere que o personagem à direita de Jesus é Maria Madalena, e não João, como sempre soubemos. E as cores das roupas e as mãos dadas sugerem a união matrimonial dos dois. A verdade. Sim, é João, porque não foi só Da Vinci, o suposto codificador e guardador de um segredo, que pintou o apóstolo João com feições femininas e próximo de Jesus. Mas artistas da época renascentista também o fizeram. Por exemplo, Domênico Ghirlandaio, Dirk Bolt, Levita Gomes Franz e muitos outros, porque João era jovem e de cabelos longos, e as cores das roupas coincidem não só com as de João, mas também com as de vários outros apóstolos, e as mãos aproximadas na realidade sugerem que o apóstolo João era o discípulo amado, como está na Bíblia. A letra M e V disfarçados. Outra especulação de Dan Brown é a de que Da Vinci teria deixado como código os contornos entre Jesus e a suposta Maria Madalena. Para provar a união dos dois, ele teria colocado os dois de forma que entre eles se formasse um V, símbolo do útero e da sexualidade feminina, para realmente provar que era Maria e não João, e um M que seria a inicial de matrimônio e também de Maria Madalena. A verdade. Repare na pintura e verá que Da Vinci quis apenas dar um equilíbrio à sua obra, colocando 6 apóstolos de cada lado. E como a obra retratava um momento de espanto, por causa da notícia de um traidor entre eles,
estavam perplexos, conversando entre si de 3 em 3. Por isso a abertura entre João e Jesus. A faca misteriosa. Uma mão empunhando uma faca que aparentemente não pertence a ninguém, estaria ali porque Da Vinci queria revelar que livros importantes da Bíblia teriam sido cortados para que não fosse revelada a verdade sobre Maria Madalena. Na verdade, esta mão pertence a Pedro, que Da Vinci tentou retratar no gesto de sacar uma espada para defender Jesus do traidor, como fez cortando a orelha de um soldado. A ameaça de Pedro. Segundo os textos apócrifos, Pedro, líder dos discípulos, seria rival de Maria Madalena e teria tomado dela a missão de fundar a igreja cristã. É retratado no afresco de Da Vinci fazendo um gesto ameaçador para Maria Madalena. Seria a briga entre o líder e a esposa de Jesus? A verdade. Segundo especialistas expertos na arte renascentista, em alguns dos seus desenhos precedentes ele já havia explorado o tipo masculino colérico. E também já havia explorado este gesto parecendo uma ameaça de cortar o pescoço. Por exemplo, em uma das versões de A Virgem das Rochas. O cálice sumiu. O Santo Graal. O cálice de vinho que acreditava-se ser o Santo Graal não está na pintura de Da Vinci. Dan Brown defende que o Santo Graal, ou como ele diz, sangue real na tradução em francês, na verdade não seria um cálice, mas sim Maria Madalena, que, como o nome diz, estaria levando em si o sangue real, ou seja, o sangue de Jesus, um filho de Jesus. A verdade. Segundo especialistas, outras pinturas italianas da época da Renascença e anteriores à de Da Vinci já haviam retratado a última ceia sem a presença do cálice, porque a ideia não era enfatizar a ceia, ou seja, a partilha do pão e do vinho, mas sim a perplexidade dos discípulos perante a afirmação de que um deles trairia Jesus. Da Vinci de costas para Jesus. Ele colocou a sua imagem de costas para Jesus no lugar de São Judas Tadeu, em forma de protesto por não estar de acordo com o matrimônio de Jesus e Maria Madalena. A verdade. Conforme já foi dito, segundo especialistas, era uma particularidade de Da Vinci se incluir em suas obras, como em A Adoração dos Reis Magos, O Autorretrato, A Última Ceia, entre outros. O objetivo da alta crítica é tentar destruir a divindade de Jesus Cristo, é tentar destruir a veracidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a autenticidade da Bíblia. O que algumas pessoas não sabem é que Jesus Cristo é um Cristo histórico, a comprovação histórica de Jesus Cristo. Ele existiu mesmo. Há muitos historiadores que viveram na época de Cristo, historiadores contemporâneos de Jesus. Por exemplo, o grande historiador judeu Flávio Josefo. Ele fala de Jesus, ele fala dos discípulos de Jesus,
Ele também menciona que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. Ele até admite a possibilidade, como judeu, que Jesus poderia ter sido o Messias que os judeus esperavam. Muitos outros escritores sérios, como Suetônio, mesmo Luciano, que foi um grande crítico do cristianismo, ele fala que Jesus realmente existiu. Então, Jesus é o Cristo histórico. Ele realmente existiu. Nós observamos que está sendo questionada a divindade do Senhor Jesus. Mas nós sabemos pela fé que Jesus nunca pecou. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 9, nos diz claramente: deram-lhe a sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça e nem houvesse engano na sua boca. E lá em 2 Coríntios, também nos diz no capítulo 5, no versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Anticristo. Na Bíblia, no livro de João, autor do Apocalipse, ele fala acerca exatamente do que está acontecendo em nossos dias. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João capítulo 2, versículos 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. 1 João capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O apóstolo João nos alertou, não apenas de um anticristo, mas de vários anticristos. Anticristo é todo aquele que se coloca contra Cristo. Os anticristos já vêm se revelando há algum tempo. Exatamente na França, o berço de toda esta polêmica infundada de Da Vinci, que em 1793 a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia e com ordens para que todas as Bíblias fossem queimadas em praça pública, como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. A história registra que a França deflagrou uma guerra terrível para destruir a palavra de Deus, com a matança de 70 mil seguidores da Bíblia na trágica noite de São Bartolomeu. Mas as tentativas do inimigo foram muitas. Como ele não conseguiu destruir a palavra de Deus, a Bíblia, agora ele tenta desvirtuá-la, distorcer a verdade, através de vários anticristos, na pele de homens que com muita influência ganham notoriedade e muitos seguidores. Veja o caso de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, que declarou a morte de Deus. Onde está Deus? Nós o assassinamos, vós e eu. Este filósofo insano e blasfemador influenciou toda uma geração. Charles Darwin, com a sua teoria da evolução,
afirmando que o homem teria vindo de uma evolução de símios, meros macacos. Karl Marx, que arrasta milhões de marxistas até hoje, disse que a religião era o ópio do povo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que considerava a fé uma expressão de infantilidade. E existiram ainda Hitler, Saddam Hussein e muitos outros, mas vale a pena citar mais um por causa das coincidências com o caso de Dan Brown. Michael Drosnin, ateu e repórter dos jornais Wall Street Journal e Washington Post, o jornalista americano publicou em 1998 o livro O Código da Bíblia. E para a coincidência não ficar só no nome do livro, que também foi um best-seller, em menos de um ano e em mais de 25 países. Segundo as palavras de Drosnin, antes da Segunda Guerra Mundial, um rabino da antiga Tchecoslováquia, que residia na cidade de Praga, teria descoberto um código secreto em hebraico, no Antigo Testamento. E o matemático israelense Eliyahu Rips, 50 anos depois, encontrou por acaso, na Biblioteca de Israel, o único livro que o rabino tinha publicado. E a partir de então, com muita curiosidade, o Dr. Rips desenvolveu um programa para computador que, segundo ele, pode decifrar o futuro da humanidade. Então o Dr. Rips procurou Michael Drosnin, o jornalista, que a partir daí começou a escrever o livro que adverte a humanidade sobre as coisas que sobrevirão sobre a Terra e seus habitantes. E de repente o livro O Código da Bíblia virou moda. Por quê? Porque revela o que está por vir através de códigos secretos? Porque mostra através das combinações dos códigos coisas que já aconteceram? Aí está a farsa, amigos. Um bom programador pode fazer um programa que, se pegar qualquer livro com muitas páginas, para a junção de frases e palavras que no final parecerão ter algum significado. Com acontecimentos passados, isto fica fácil, porque o programa sabe exatamente o que precisa ser encontrado, e com acontecimentos futuros já está provada a farsa. Porque no livro ele diz, por exemplo, que nos anos 2000 e 2006, o mundo seria sacudido por 2 hecatombes nucleares. Ao longo de toda a história humana, nunca um livro foi tão questionado, foi tão criticado como a Bíblia Sagrada. Muitos livros já foram escritos contestando a Bíblia, criticando a Bíblia, alta crítica no século XIX. Principalmente o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies pela Seleção Natural. Muitos outros livros ao longo do século XX, principalmente A Última Tentação de Cristo, O Código da Bíblia e, finalmente, O Código da Vinci. Esse livro, ele questiona muito a Bíblia, mas eu gostaria de falar para você que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é um livro muito interessante. Eu gostaria de dar alguns detalhes sobre a Bíblia Sagrada para você nesse momento, para que você possa entender a falácia, para que você possa entender os subterfúgios que existem por detrás, principalmente desse livro de Dan Brown, O Código da Vinci. A Bíblia Sagrada é o livro mais antigo do mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela tem 3.500 anos de vida. O primeiro livro da Bíblia foi escrito 1.500 anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia foi escrito quase 100 anos depois de Cristo, dando um total de 1.600 anos. Cerca de 40 autores contribuíram para que a Bíblia fosse escrita. Esses autores, eles viveram em épocas diferentes, viveram em países diferentes, eles tiveram culturas diferentes, mas o mais importante, o mais lindo aqui dentro desse livro sagrado, é que existe harmonia nesses escritos sagrados,
apesar de haver um período de 1.600 anos onde eles foram escritos. A Bíblia Sagrada é um livro luz, é um livro da vida, é o livro da salvação. Quando nós estudamos a questão do cânon sagrado, como é que a Bíblia foi escrita, como é que a Bíblia foi preparada, como é que nós temos hoje esse livro com 66 livros, na verdade é uma grande biblioteca. Quando os judeus prepararam o cânon sagrado do Velho Testamento, aconteceu assim. O grande imperador grego, Alexandre, ele fez uma biblioteca na cidade de Alexandria e ele queria, então, ter ali muitos livros importantes. E ele então convocou 70 judeus cultos para que traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego. E é por isso que é chamado Septuaginta. A Septuaginta, então, foi essa tradução de 70 judeus cultos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E essa Bíblia, Septuaginta, então foi colocada na grande biblioteca da cidade de Alexandria, no Egito, a pedido de Alexandre o Grande. Com o tempo, os judeus foram, então, formando o cânon sagrado, e só no ano 90 depois de Cristo, num grande concílio chamado Concílio de Jânia, é que eles conseguiram, então, montar todo o cânon sagrado do Velho Testamento. Nós chegamos, então, ao ano de 1229, que foi quando a Igreja proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. A partir desse concílio, em 1929, o concílio de Valença, os leigos já não tiveram mais o privilégio de ler a palavra de Deus, porque a igreja já tinha fugido para longe dessa verdade bíblica. No ano de 1311, a igreja voltou ao batismo infantil, e assim muitas heresias foram entrando dentro da igreja de Deus naquela época, até que, no ano de 1517, explodiu dentro da igreja a reforma protestante na pessoa de Martinho Lutero. E como Lutero começou a traduzir a Bíblia para o vernáculo, para a língua alemã, e a Bíblia começou a ser divulgada na Alemanha, e começaram a surgir muitos outros reformadores em outros países da Europa, a igreja então convocou o primeiro concílio de Trento, na cidade de Trento, na Alemanha. E naquele concílio, tendo ali uma representação muito significativa de líderes da igreja, a igreja votou que tanto a Bíblia Sagrada quanto as tradições da igreja tinham o mesmo valor, tinham o mesmo peso, que as pessoas não deviam ficar muito preocupadas com a questão da Bíblia. Mas isso não adiantou, porque o protestantismo continuou crescendo, nações inteiras se transformaram em nações protestantes, e a igreja então convocou um segundo concílio, o segundo concílio de Trento, em 1546. E nesse concílio de Trento foi quando a igreja pegou alguns livros apócrifos e colocou dentro da própria Bíblia, tá certo? E a partir daí a Bíblia foi colocada nas mãos do povo, e isso conteve o avanço do protestantismo. E os livros que a igreja colocou dentro da Bíblia, 1546 anos depois de Cristo, foram livros apócrifos. Para você ter uma ideia, apenas para informação sua, o livro primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. Nós chamamos isso em teologia de interpolação. Eles colocaram esses 7 livros a mais na Bíblia, fizeram um acréscimo no livro de Esther e também um acréscimo no livro de Daniel. E assim isso conteve um pouco o avanço do protestantismo. O Santo Graal. O Santo Graal, segundo a tradição cristã romana, o Graal é o vaso que José de Arimateia usou para recolher o sangue de Cristo, quando o centurião Longino o feriu mortalmente com uma lança. O seu nome se origina de um termo que seria sangue real, ou seja, em francês, sangue royal, que corrompido com o tempo virou sangue Graal. As teorias sobre o Santo Graal são absurdamente variadas, e ele teria um formato bem diferente de um cálice tradicional. Ele já foi descrito como um prato, uma pedra, um relicário, um meteoro, um caldeirão, um objeto feito de ouro e pedras preciosas, uma cuia e agora até mesmo uma pessoa. Esta história de Santo Graal e todas as suas ramificações já vem sendo exploradas e inventadas há bastante tempo. Inclusive o próprio Dan Brown já copiou estas ideias de outros autores, como por exemplo,
os escritores britânicos Michael Bagan, Richard Legge e Lincoln, que publicaram O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. O conteúdo das histórias são tão parecidos que um dos autores processou a editora de Dan Brown, a Random House, por plágio. Não existe nenhuma evidência sobre a existência deste cálice, ou seja o que for. Isso é uma crença e tradição pagã, coisa de textos apócrifos. Livros e evangelhos apócrifos e gnósticos. Livros e evangelhos apócrifos são livros ocultos. São livros que não foram inspirados por Deus. Não são canônicos. Gnósticos foram os livros que foram adotados pelo gnosticismo, uma seita que se propagou desde os tempos de Jesus. Em 1945 foram descobertos muitos pergaminhos gnósticos na região de Tag Hammad, lá no Alto Egito, e a partir dessa data é que o gnosticismo começou a criar corpo. Vocês podem ver aqui as cópias dos pergaminhos que foram encontrados lá na região do Tag Hammad, e muitas seitas gnósticas começaram a crescer depois que esses escritos foram encontrados lá no Egito, nessa região de Tag Hammad. Livros apócrifos, evangelhos gnósticos. As especulações ignorantes e diabólicas de um suposto casamento de Jesus com Maria Madalena não saíram só da cabeça de Dan Brown ou Pierre Plantar. Ela consta do Evangelho de Felipe, um dos chamados evangelhos gnósticos, considerado não inspirados por Deus, de autoria desconhecida e escritos muito depois dos evangelhos canônicos. Tem uma passagem neste livro que declara: a companheira do Salvador é Maria Madalena, mas Cristo amou-a mais que todos os discípulos e costumava beijá-la na boca. A verdade. Segundo especialistas na escrita original em grego, as partes comprometedoras desta passagem, por exemplo, Salvador, mas Cristo amou-a e boca, estão apagadas, o que faz com que a tradução da forma que eles colocaram simplesmente não existe. É apenas uma dedução, podendo a frase ser totalmente diferente. Quando nós falamos sobre o cânon sagrado do Novo Testamento, houve um grande concílio na cidade de Niceia no ano 325. Nesse concílio, a igreja reuniu 318 bispos, foi a mando de Constantino, o imperador romano daquela época, e ele queria unificar o cristianismo. Havia muitas heresias dentro do cristianismo, havia muitas falsas filosofias dentro do cristianismo, principalmente o gnosticismo. Havia também o arianismo, o docetismo, o marcianismo e muitos outros ismos, muitas outras heresias que estavam combatendo o cristianismo. Mesmo a igreja estava dividida, havia muitas pessoas que estavam do lado de Ário, que defendia um Cristo humano, e havia muitas pessoas que estavam do lado de Atanásio, que defendia um Cristo divino. Então eles fizeram esse grande concílio com a presença de 318 bispos para discutir a questão da divindade de Jesus Cristo, e também para definir quais os livros que seriam canônicos e quais os livros que não seriam canônicos. Naquela época, muitos pais da igreja haviam montado o seu próprio cânon, e sem muito critério, mas agora com esse grande sínodo da igreja, com a representação de bispos de quase o mundo inteiro, conhecido daquela época, eles conseguiram então definir quais os livros canônicos e quais os livros que não eram canônicos. Para vocês terem uma ideia, naquela época havia cerca de 60 evangelhos. Desses 60 evangelhos foram selecionados apenas 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Havia muitos livros
pseudepígrafos são livros de inspiração também duvidosa. Na verdade, eles usavam o nome de autores que, na verdade, não foram aqueles autores que escreveram esses livros. Por exemplo, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Barnabé e muitos outros livros totalmente falsos, que os pais da igreja tiveram muito trabalho para selecionar e então definir o cânon sagrado no Concílio de Nicéia em 325. Naquele tempo, dos 318 bispos que estavam presentes naquele concílio, apenas 2 bispos votaram contra a divindade de Jesus Cristo. Mas se você ler no livro de Dan Brown, ele diz, no Código da Vinci, que a maioria votou contra a divindade de Jesus Cristo, mas isso não é verdade. Apenas 2 bispos votaram contra a divindade de Jesus Cristo. As especulações vêm também de outro evangelho gnóstico, ou seja, não inspirado por Deus. O Evangelho segundo Maria Madalena, o qual se descobriram fragmentos nos anos de 1940 e dizia que Maria Madalena era a preferida de Jesus. A verdade. Ser a preferida de Jesus pode ser em vários sentidos. A preferida em quê? Além de não sabermos o autor, com certeza não foi a verdadeira Maria Madalena. Uma das piores heresias que surgiram no segundo século da história do cristianismo foi o gnosticismo. Realmente foi uma das piores heresias, porque o gnosticismo tentou destruir o cristianismo puro, o cristianismo apostólico, toda a filosofia de Jesus, as verdades que Jesus pregou através dos evangelhos. O gnosticismo é uma mistura, uma miscigenação, é um sincretismo das religiões pagãs da Babilônia, do Egito, mesmo da Grécia, da Cilícia, e também misturaram um pouco de cristianismo. E eles criaram uma filosofia com alguns conhecimentos secretos, e o objetivo do gnosticismo era destruir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo puro que os apóstolos pregaram. Opus Dei. A Opus Dei é o único ponto da trama de Dan Brown que abrange uma polêmica real e não obra da sua própria imaginação. A Opus Dei não é uma sociedade forjada ou fantasiosa como o Priorado de Sião. Fundada em 1928 pelo padre espanhol José Maria Escrivá de Balaguer, a Opus Dei tem mais de 84 mil membros no mundo todo, sendo que mais de 1.700 membros estão no Brasil. Esta é a instituição mais polêmica e controversa da Igreja Católica, por causa da sua quantidade de segredos e práticas como a autoflagelação, a mortificação, entre outros estranhos rituais. A organização se divide em 2 categorias fundamentais: os supernumerários, que vivem fora dos locais onde se abrigam os membros da organização, que somam mais de 70% de seus afiliados, e os numerários, que praticam o celibato e se submetem à mortificação corporal, práticas que incluem o cilício, uso de uma cinta com pontas, aplicada sobre a coxa e apertada até sangrar, e da disciplina, uma espécie de chicote de corda com que se golpeiam as costas ou as nádegas. Muitos dos que deixam a Opus Dei fazem duras críticas referente ao clima de repressão e obediência absoluta exigidos na organização, e dizem que não tinham conhecimento dos compromissos que estavam assumindo e dos procedimentos radicais
adotados pela seita. Com o passar dos anos, a igreja fugiu para longe da verdade da Bíblia Sagrada, aquele cânon sagrado que a própria igreja montou no final do segundo século. No ano 786, a igreja começou a vender relíquias, relíquias que eles diziam que eram sagradas, relíquias que expulsavam demônios, relíquias que traziam saúde para as pessoas. Eles começaram a vender pedaços da cruz de Cristo. E pense comigo, haja madeira para vender pedaços da cruz de Cristo em toda a Europa. Eles começaram a vender terra do túmulo de Jesus. Eles vendiam no saquinho e as pessoas guardavam em casa, porque aquela terra do túmulo de Jesus expulsava os maus espíritos, os demônios. E haja terra para ser vendida em toda a Europa. Mas lembre-se que o túmulo de Jesus foi escavado numa rocha e não havia terra. Eles vendiam também pedaços da Arca de Noé, eles vendiam penas do anjo Gabriel, eles vendiam penas da pomba do Espírito Santo, eles vendiam leite de Maria Santíssima, pasmem. Tudo isso eles vendiam, eram meras ilusões, meras fantasias, e as pessoas foram enganadas. E hoje existem muitas outras relíquias famosas, como o Santo Sudário, que eles já encontraram, e hoje estão em busca do Santo Graal, que até hoje não encontraram. E eles colocam o poder nas relíquias, não o poder em Deus, o poder nas relíquias, não o poder de Jesus Cristo. Essa foi realmente uma distorção muito grande dentro da história do cristianismo. Sabem, meus queridos, o Senhor Jesus adotou aqueles que creem nele. Você sabia disso? Você sabia que Jesus adotou a todo aquele que acredita no seu sacrifício na cruz do Calvário? Vejam lá em João, no capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Será que isso foi barato? Não, não foi barato. Custou muito. Nós sabemos que no tempo da escravidão havia um grande comércio de escravos. E sabem, às vezes um escravo estava em uma fazenda e era vendido para outra fazenda. Ele pagava o preço e o levava. Nós somos escravos do pecado. E Jesus nos comprou. E o preço que ele pagou foi muito alto. Ouçam 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem manchas, o sangue de Cristo. Sabe, meu querido, você foi adotado por Deus. O preço por sua vida foi pago pelo Senhor Jesus. Só para a sua informação, que eu gostaria de dizer para você, enquanto o livro de Dan Brown, o Código da Vinci, foi traduzido em 44 línguas, a Bíblia Sagrada, esse livro divino, já foi traduzido em 2.236 línguas. Por que as pessoas dão tanta importância a um livro que é apenas um romance, é apenas uma ficção, onde ele mistura ficção com realidade, e não dão valor para a Bíblia, a palavra de Deus? Um livro que tem menos de 2 anos de existência, esse aqui tem 3.500 anos de existência. Então seria muito importante nós lermos um pouco mais a Bíblia, pesquisarmos um pouco mais a Bíblia, para não sermos enganados por livros como esse. Daqui a pouco, o livro de Dan Brown vai deixar de existir. Daqui a pouco tempo, esse livro, ninguém vai mais lembrar dele. Mas passa o tempo que passar. Progrida o mundo o quanto progredir. Nada tomará o lugar da Bíblia. E eu queria dizer para você que a verdade da Bíblia será sempre verdade, mesmo que todos a contestem. E a mentira de Dan Brown e de muitos outros escritores será sempre mentira, mesmo que todos a defendam.
o código 666. Uma das poucas verdades no romance de Dan Brown se dá exatamente onde conseguimos provar que o seu livro e o país onde se passa o romance têm a marca da besta, o código 666. França, 1989. O Museu do Louvre ganhou a pirâmide de vidro, que é crucial para a trama de O Código da Vinci de Dan Brown. A pirâmide do Louvre tem 666 placas de vidro, o número da besta mencionado no último livro da Bíblia, o Apocalipse. E esse número foi um pedido expresso do ex-presidente François Mitterrand, que mandou construir a pirâmide de vidro. E em mais uma tentativa de distorção da verdade, assim que surgiu a polêmica que eles carregavam a marca da besta, Pei, o arquiteto responsável pelo projeto, recentemente declarou à imprensa que a pirâmide tinha menos de 700 placas de vidro, mas não revelou o número exato. Meu querido amigo, agora que você já conhece todas as mentiras de Dan Brown, agora também que você já conhece as verdades a respeito do Senhor Jesus Cristo, ainda tem mais alguma coisa. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é o que de mais maravilhoso pode acontecer na vida de um ser humano. Eu não conheço você, não sei onde você mora, não sei onde você está e não sei como é a sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa feliz ou se você é uma pessoa triste. Eu não sei em que ponto está a sua vida espiritual. Exatamente porque eu não conheço. Mas eu posso dizer alguma coisa para você. Eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Eu o conheço e sei o que foi que Ele fez na minha vida a partir dos meus 41 anos de idade. O Senhor Jesus fez uma transformação tão grande na minha vida, mas tão grande, é pena que eu não posso contar para vocês neste momento. Eu conheço vidas que foram transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vidas que estavam completamente arrasadas, pessoas que estavam na sarjeta e que ao conhecerem o Senhor Jesus, o aceitaram e a sua vida foi transformada. Somente um Deus pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus pode conhecer o coração e transformar uma vida. O objetivo do inimigo é que ninguém conheça a salvação através do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente por isso que ele usou Dan Brown para que ele fizesse esse trabalho desse livro e desse filme, para que pudesse desvirtuar a mente das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Sim, das pessoas que ainda não conhecem. Porque quando a pessoa conhece o Senhor Jesus, quando a pessoa sabe daquilo que Ele fez por ela, para que ela pudesse se salvar, não existe mentira no mundo que venha a mudar o seu pensamento. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, a verdade penetra dentro do nosso coração. O Senhor Jesus toma conta do nosso coração. E a nós não cabe outra coisa, não podemos fazer outra coisa, a não ser contar para as pessoas aquilo que Ele fez por nós. Você, meu querido ouvinte, você que neste momento está me ouvindo, creia no Senhor Jesus, creia na salvação eterna. Este mundo é um mundo de violências,
é um mundo de maldade, é um mundo de ódio. E o Senhor Jesus está lhe oferecendo a salvação eterna em um mundo onde estas coisas não existirão, onde você terá plena felicidade, onde você viverá para sempre, não haverá morte, não haverá dores, não haverá doenças e muito mais. Haverá alegria de você viver ao lado do Senhor Jesus, de você poder conversar com Ele, de você poder agradecê-lo por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele sofreu por você lá na cruz do Calvário. Eu tenho certeza, meu querido, que você vai pensar muito seriamente em tudo que você assistiu. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai tocar o seu coração e que daqui para frente você vai ter uma esperança, a esperança da vida eterna. Sabe de uma coisa? Mesmo sem te conhecer, eu estarei orando por você, para que o Senhor Jesus possa alcançá-lo, possa mudar a sua mente e que você possa aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Que Deus abençoe a você, o seu lar, a sua família, os seus projetos e toda a sua vida. E que um dia eu e você possamos nos encontrar lá no céu e possamos nos conhecer.